Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e é um prazer tê-lo aqui conosco. Você entende o que lê? Quando você pega a sua Bíblia, você compreende tudo o que ela diz? Está bem vivo na tua memória todas as coisas que a Bíblia diz, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma questão ou dúvida? Acompanhe comigo no nosso primeiro episódio de Você entende o que lê? Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a história de Filipe, que vai se encontrar com o eunuco da rainha de Candace e vai fazer a pergunta a ele, que está lendo o profeta Isaías: Você entende o que lê? E então responde o eunuco: Como poderei entender se não há quem me explique? Muitas coisas na Bíblia precisam de algum facilitador para entendimento. Não é que o Senhor esteja impedindo que pessoas tenham o conhecimento, mas há fatos que você precisa se antecipar e ter o entendimento daqueles que já estão a caminho mais longos à sua frente. Então nós estamos aqui hoje para mostrar a você quanta informação a Bíblia pode ter, e especialmente sobre questões escatológicas, onde você poderia ter o conhecimento e não teve, e a partir de agora você poderá ter este entendimento. Nosso primeiro tema é no princípio. O que significa isso e como se relaciona isso com as Escrituras e com a escatologia? No princípio é a frase traduzida do hebraico Bereshit para o português no livro do Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 1. Também aparece em João, no capítulo 1, no verso 1. Se nós fôssemos colocar em ordem cronológica os fatos, qual então desses dois textos estaria na frente ou estaria contextualizando-se com o início de todas as coisas? João capítulo 1, no verso 1, parece ser o texto que mais se encaixa aos fatos e à verdade, no sentido de primeiro em ordem cronológica. E na ordem cronológica dos fatos, nós encontramos a seguinte informação dada pelo apóstolo João. No princípio era aquele que é a palavra, e ele era e estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esta informação é dada de acordo com a tradução Nova Versão Internacional, onde se encontra a afirmação de que o Verbo de Deus, que é Jesus, estava no princípio com Deus. E qual é o princípio aqui apontado? Podemos traduzir como o princípio eterno, ou seja, aquele momento em que o tempo não pode contar. Porque o que nasce no coração de Deus para a criação do mundo é algo que está apenas no coração do Senhor, no entendimento de um tempo pré-estabelecido antes da própria criação. Somente Deus tem essa informação de quando, como, porquê e qual é o seu propósito. E nós vamos encontrar aqui a palavra, o Verbo de Deus, que é Jesus, presente no ato da criação do Senhor e presente antes mesmo da criação. Olha o que diz o Salmo de número 90, no verso de número 2. Antes que nascessem os montes, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. A palavra Theos é a palavra equivalente para o hebraico Elohim,
que é uma afirmação a uma existência divina triuna. E nós estamos agora encontrando a afirmação no Salmo 90 de que o Senhor existe antes que a ideia do mundo existisse. Então, no princípio, Bereshit aparece como um princípio eterno. Agora, o que é muito interessante nessa informação, ela vai agora se colocar em forma de interpretação das palavras e das letras hebraicas que aparecem no livro de Gênesis, capítulo 1. Em hebraico, nós temos 22 consoantes e nenhuma vogal, e essas consoantes formam frases, e essas palavras, elas possuem para cada letra uma palavra ou várias palavras, até mesmo uma frase para poder explicar o sentido de apenas uma letra. Imagine você agora reunir todas essas letras e colocá-las em ordem em forma de um texto. Então você tem agora um campo semântico muito maior do que você tinha até o momento. E em hebraico está escrito exatamente assim. Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas há algo muito interessante nessa leitura, é que no hebraico nós vamos encontrar uma partícula, que uma parte do texto é o encontro de duas consoantes que não tem a tradução direta para a língua portuguesa, que seria a partícula et, aleph, tav, que na realidade é a primeira e a última letras do alfabeto hebraico. Então nós estamos encontrando aleph, tav no meio de uma afirmação do próprio Deus eterno. Está sendo dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E veja, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Esse et é Aleph Tav, e Aleph Tav é uma afirmação semelhante a alfa e ômega para o grego. Em outras palavras, no princípio criou Deus o início e o fim dos céus, o início e o fim da terra. De que céus nós estamos falando? O apóstolo Paulo faz referência a 3 céus, onde ele diz conhecer um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo foi levado até a morada eterna, que é o 3º céu. Mas no hebraico, a explicação ou entendimento do judeu para céu passa por um número maior do que 3. Na realidade são 7, e eles aparecem nas escrituras como sendo níveis diferentes do céu. Partindo daqui da observação do céu azul, como nós chamamos, até a morada eterna, nós teríamos 5 céus em características físicas e 2 céus em existência espiritual. Poderíamos chamá-los de regiões celestiais. O fato é que a complexidade do capítulo 1 se estende ainda para mais pontos interessantes. A Bíblia está dizendo em Gênesis 1, verso 1, que o Senhor Deus criou o início e o fim dos céus, o início e o fim da terra. As 2 partículas aparecem para essa finalidade. Então veja que agora o Senhor está dizendo que Ele tem um projeto que começa e termina. E esse projeto que começa e termina se chama vida humana, planeta Terra, salvação do homem. O Senhor, no primeiro verso das Escrituras, está afirmando que Ele tem um projeto para começar e terminar. Isso significa que o Senhor não estabeleceu este mundo e foi pego de surpresa pelo pecado de Lúcifer.
Ele não foi surpreendido pela queda dos anjos, tampouco surpreendido pela queda de Adão e Eva. Ele, na realidade, já sabia de tudo. Ele já tinha todo o conhecimento sobre essas coisas. E ele, então, programou o início e o fim de todas as coisas. Isso aparece no capítulo 1, no versículo 1 de Gênesis. E eu quero que você imagine agora a riqueza que vai ser apresentada em todo o texto das Escrituras que aponta para essa verdade. De Bereshit Aleph, Bereshit 1, Gênesis 1, onde o Senhor está dizendo que ele tem um projeto e nesse projeto há um início e um fim. O Senhor Jesus está no projeto como aquele que está presente no início e no fim. As letras Aleph e Tav, também escritas de uma maneira mais antiga, numa leitura mais antiga do hebraico, tais letras são apresentadas por caracteres diferentes. O Aleph ganha a imagem de um boi, enquanto que o Tav ganha a imagem de uma cruz. Poderíamos dizer então que essas letras estão falando de um início e o fim. E o início e o fim da história da humanidade começa com o trabalho de um homem e a cruz na vida desse homem. Nós estamos falando então de Yeshua, Jesus Cristo. E agora o Senhor está presente na partícula Aleph Tav. Lembrando que em Apocalipse o Senhor faz menção disso. E o Apocalipse é apresentado na língua grega. Por isso não encontraríamos Aleph Tav, mas encontraríamos Alfa e Ômega. E a afirmação de Jesus é: eu sou o Alfa e o Ômega. Em outras palavras, eu sou o Aleph Tav que aparece no seu texto de Gênesis 1. Eu sou o início e o fim dos céus e a terra. Eu sou aquele que está no princípio, apresentando, vendo e apontando para o início e fim de todas as coisas. É maravilhoso, é incrível tudo isso que a gente está falando, porque o Senhor está dizendo nada mais, nada menos de que Ele sabe que todas as coisas viriam a acontecer e Ele tem um plano. E o plano dele está sendo colocado agora. Nós estamos vendo o plano do Deus Eterno se cumprir desde o primeiro instante. Na criação de Adão, nós temos o plano eterno. Na morte de Adão, nós temos o plano eterno. Em outras palavras, o Senhor não foi surpreendido nem pela vida, e nem pela morte, nem pelo pecado, e nem pela restauração. O Senhor Jesus já estava pronto para aparecer neste processo de revelação, chamado pela teologia de a economia da Trindade, onde se revela uma pessoa da Trindade a cada vez. Estava apresentado o Senhor como presente em todo o projeto. Veja, o fato da teologia apontar uma verdade bíblica nos ajuda muito. Porque o que a teologia está dizendo é: existe um processo de revelação. Esse processo paulatino apresentou o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. O que levou muitas pessoas a compreenderem no seu tamanho, na sua análise tão pequena humana, de que o Senhor foi pego de alguma forma em surpresa no meio do caminho. Porque quando nós olhamos a revelação passando pelo Pai, depois o Filho, depois o Espírito Santo, podemos erradamente concluir que o Pai, surpreendido, agora tem que oferecer o Filho, e o Filho agora tem que oferecer o Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os três tomaram em conjunto, em comum acordo, a decisão de salvar o homem. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, esse termo Deus é o termo grego equivalente para Elohim, como eu já disse. Então nós estamos falando da Trindade tomando uma decisão. Veja, tudo que nós estamos aprendendo agora é que o Senhor
não se deixou surpreender em nenhum só momento das Escrituras, da revelação das Escrituras, da história da humanidade. Qualquer afirmação que fizermos agora sobre qualquer texto vai cair sobre Gênesis 1. Era plano de Deus, era projeto de Deus. Você e eu estamos inseridos nesse projeto de Deus. Continuando aqui o nosso entendimento sobre Gênesis 1, nós vamos encontrar a ligação com João capítulo 1, nós vamos encontrar a declaração no Salmo 90, nós vamos encontrar a origem da criação conhecida como princípio na palavra bara, que em hebraico significaria a criação a partir do nada, e nós vamos encontrar agora um novo problema, que será solucionado no nosso próximo vídeo. O problema é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Nós iremos falar sobre forma e vazia no nosso próximo estudo. Fique comigo, nos acompanhe neste canal, deixe o seu like, participe com seu comentário e indique esse canal para outras pessoas. Deus te abençoe.